A biomecânica do aparelho de musculação ela passa a ser muito importante quando você aplica mais carga. Esse é o objetivo do equipamento da Siméria, proteger a sua estrutura óssea, as suas articulações e estressar o seu músculo. A minha empresa hoje ela fabrica mais ou menos entre 1.000 e 1.200 máquinas mês. Esse ano provavelmente a gente passa dos 200 milhões de faturamento. Eu tenho uma meta na minha vida de chegar até os 50 anos aí, a minha fábrica ser a maior fábrica do mundo. E a Draco, a ideia não é a massificação, né? A gente quer tornar a Draco Franquias como a melhor franquia de academias. A Draco Franquia, ela surgiu na necessidade que a gente detectou no mercado. Porque os clientes, eles iam visitar a Simerian para conhecer os equipamentos. Eles chegavam na academia e falavam, cara, eu quero comprar isso aqui. A gente falava, o quê? As máquinas, a mesma quantidade? O piso? O que você quer? E eles falavam, cara, eu quero tudo. Uma das maiores fábricas de equipamentos de ginástica da América Latina nasceu da perseverança e do sonho de uma pessoa, Márcio Gaspar. Ele mesmo fazia os equipamentos da Simerian, a empresa que ele fundou, cresceu e hoje já exporta equipamentos até para os Estados Unidos. Deste negócio surgiu um outro, a Draco Academias, que cresce no modelo de marcas próprias e franquias. O grupo vai expandir ainda mais os negócios nos próximos meses. E essa é uma história que vai ser contada em duas partes. Primeiro, pelo fundador, Márcio Gaspar, que vem para falar sobre o começo da empresa. E depois, pelo Gabriel Pereira, sócio e CFO da Simerian e da Draco Academias, que veio para falar do futuro. Este episódio, diferente do Zero ao Topo, é patrocinado pela Simerian e pela Draco. Eu sou a Mari Amaro, a apresentadora, e antes de começar, como sempre, eu quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Então, Márcio, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui hoje no Do Zero ao Topo para contar um pouco da sua história, da história das suas empresas, que são mais de uma, na verdade, né? Sim. De muito sucesso. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, eu quero começar do começo. Quero começar perguntando para você como que era a sua vida antes de empreender. Como que você começou a sua carreira? Como que você começou a trabalhar? Quais foram os O último primeiros emprego que eu anos? tinha antes de virar empresário ou todos que eu tive antes? Todos que você teve antes, se você estiver disposto a contar. Não, foram alguns só. Eu nunca trabalhei em muitas empresas assim. O primeiro emprego que eu tive, eu pintava casas com meu tio. Eu tinha uns 12 para 13 anos. Eu pintava casas, depois eu trabalhei com ele até uns 16 para 17. Quando eu fiz 18, eu fui procurar um emprego formal, porque o meu tio, ele não pagava um salário, aquelas coisas de parente, né? Então eu ganhava um dinheiro interessante. Aí eu fui trabalhar num lugar lá em Londrina, que era um sindicato de movimentadores de carga. Eu lembro que a primeira coisa que eu entrei, né? Aí você ia para os lugares, descarregar caminhão, né? Aí eu entrei, a primeira coisa que eu descarreguei foram aquelas bobinas de jeans para fazer calça. Cara, eu acho que a mais leve devia pesar uns 45, 50, e a mais pesada devia pesar uns 120. Aí você tinha que pegar em dois, né? As mais leves você tinha que pegar em um. Na época eu tinha cabelo, eu lembro que aí você descarregava na cabeça, eu lembro que eu fiquei com o cabelo doendo. O couro cabeludo ficou doendo. Então foi meu primeiro emprego, já foi bem complicado, bem pesado. Aí depois eu fui garçom um tempinho numa lanchonete do bairro da minha casa, da onde eu morava. Aí depois eu fui trabalhar numa fábrica de baterias, ali em Londrina, do lado da faculdade, inclusive, que eu fiz engenharia. E depois trabalhei numa fábrica de luminosas, de comunicação visual, faz aquelas letras de fachada de loja. Você ia trabalhando no que ia aparecendo. Com assim. certeza, eu procurava emprego. E se você trabalha do que você não é especializado em nada, você trabalha do que aparece, né? Sim. Aí, nessa fábrica de baterias, eu fiz um curso de segurança patrimonial. Aí eu fiz o curso, mas depois eu não consegui trabalhar na área. Eu fui trabalhar nessa fábrica de luminoso, na sequência. Aí eu saí e fui trabalhar numa fábrica de doces. Aí, nessa fábrica de doces, eu consegui um emprego numa fábrica de calça jeans. As calça jeans, uma grande confecção lá de Londrina. Mas lá eu já entrei porque eu tinha um amigo que trabalhava na segurança dessa empresa. E ele falou, Márcio, entra lá, você tem o curso, entra fazendo qualquer coisa.
Aí a hora que surgiu uma vaga, eu te puxo pra segurança. Eu converso ali, Aí eu entrei lá, aí consegui, passou um tempo, acho que passou uns 8 meses, eu consegui ir pra segurança. Daí eu fui pra segurança da empresa, aí a empresa ela foi assaltada umas 2 vezes. Aí o dono da empresa ficou bem preocupado, e eu percebi que tinha umas coisas lá que eu sempre gostei de ser muito técnico. E eu sempre li muito, né? Sempre li bastante. Aí eu montei um plano de segurança completo. Eu fui lá, peguei a portaria relativa, montei tudo. Eu tinha acabado de comprar um computador, eu não sabia mexer, então eu aprendi ali, aprendi planilha do Excel, aprendi apresentação de PowerPoint para poder fazer a apresentação. Eu sei que eu fiz 76 páginas, fiz um plano completo. Por que as armas que eles usavam deveriam ser legalizadas, quais eram as portarias relativas, fiz o orçamento para fazer as coisas, fiz um plano de segurança, da minha cabeça, assim, fui estudando e vendo, fiz. Aí pedi para ele me receber, aí ele me recebeu, eu apresentei para ele, aí 2 semanas depois ele mandou o chefe da segurança embora e me colocou no lugar do cara. Aí eu fiquei 8 anos. O chefe de segurança era aquele seu amigo que tinha que te Não, ele só trabalha. Na verdade, depois ele virou meu subordinado. Olha que... Aí eu entrei. Foi quando você realmente teve uma carreira, né, Márcio? Porque comecei... até então você tinha trabalho, Sim, mas não tinha uma carreira. Aí eu entrei na chefia da segurança e eu fiquei 8 anos. Nos 3 últimos anos eu comecei a fazer faculdade de engenharia. Eu sempre gostei de desenhar, eu gostava de projetar as coisas. Inclusive uma coisa que eu projetei lá, que até hoje o dono da empresa é meu amigo. Inclusive eu estou construindo uma academia no mall que ele está construindo hoje. Mas você sempre tinha uma visão assim, depois que você entrou nessa empresa, uma visão do qual é o próximo passo. Cara, eu acho que eu tive uma coisa durante a minha vida que eu nunca tive, é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre tive certeza de que um dia eu ia ser rico. Sempre tive essa certeza. É uma certeza que eu tinha, um motivo para pensar isso. Se eu olhasse para minha vida do jeito que ela estava ali, eu talvez não tivesse motivo, mas mesmo assim eu tinha essa certeza. Porque na minha cabeça, qualquer um pode ser rico. Eu acho que isso aí às vezes afeta, né, os brios de algumas pessoas. Né? Como qualquer um pode ser rico? Mas eu penso assim. Eu sempre acreditei nisso. Então eu sabia que eu ia ser. Eu só não sabia como. E quando você é adolescente, você faz um monte de coisa errada, você se perde, você vai, você volta. Aí quando eu virei chefe da segurança, eu tinha um emprego mais estável, mais tranquilo, eu tinha bastante tempo para pensar. E como eu trabalhava numa fábrica, era uma fábrica grande, uma fábrica, uma confecção de, na época tinha 600 funcionários, era uma empresa grande, era uma empresa estabelecida, grande. Aí eu comecei a me interessar por aquele ambiente de fábrica. Eu sempre gostei muito de ler. Fiz 2 anos de filosofia, abandonei porque eu não aguentei aquilo lá. Depois comecei a fazer engenharia, mas eu fiz filosofia porque eu gostava muito de ler sobre filosofia. Eu gosto muito de Aristóteles. Aristóteles, ele planeja, tem um livro dele que eu acho excelente, eu acho que todo mundo deveria, chama Tópicos, que é onde ele fundamenta a lógica. A lógica que a gente usa hoje. A lógica que a gente usa hoje, a estrutura do raciocínio lógico, foi fundada por Aristóteles. Aristóteles ensina para você como é que você deve pensar. Como é que você deve supor as coisas? Da onde que vem uma suposição que dá em alguma coisa? Você sair da fantasia e começar a ter um contato com a realidade, para você entender como é que a realidade funciona e você manobrar, manipular aquilo ali. Eu gostei muito daquilo, sempre gostei muito. E aí eu comecei a pensar, como é que eu faço para ter uma fábrica? Né? Eu tinha começado a fazer engenharia mecânica, porque eu gostava muito de desenhar em software gráfico. Cheguei no ponto de dominar o software que eu desenhava, eu aprendi a dominar esse software gráfico, chama SolidWorks, eu aprendi a dominar ele, cara, fazendo copo 3D, fazendo mesa, tudo que eu via eu tentava desenhar. Media, desenhava, então eu peguei um domínio bom. Eu falei, eu sei projetar agora, né? Aí eu comecei a pensar assim, tá, eu quero ter uma indústria, que eu decidi que eu falei, não, eu quero ter uma manufatura, igual a que eu trabalho. Só que não teria como eu ter a manufatura que eu trabalhava, primeiro porque eu não queria fazer calça jeans. Eu não queria trabalhar com confecção. Eu não achava que aquilo ali não era para mim. O seu negócio era ter uma indústria, eu queria trabalhar, não necessariamente. Eu comecei a pensar em trabalhar com aço, trabalhar com uma indústria mais. Aí eu comecei a pensar várias coisas. Eu via a Noma, que é uma empresa que tem em Londrina, que ela faz carroceria de caminhão. Aquela parte de trás do caminhão onde vai o baú. Sim. Aí eu falei, vamos ver. Só que daí o equipamento todo caro, difícil de começar. Eu precisava começar com alguma coisa que fosse barata. Aí um dia eu estava na academia treinando. Aí eu comecei a olhar para a mesa de supino que eu estava treinando. Eu falei, putz, isso aqui é um negócio muito simples, cara. Era aquela não era essas máquinas que a Cimerlia faz hoje, ou as máquinas boas que tem por hoje. Era uma máquina simples. Antiga, era um tubo menor, mas eu percebi que era uma estrutura muito simples.
Aí eu chamei o dono da academia e falei, cara, isso aqui, você comprou de quem? Eu não sabia nada sobre aquele tipo de equipamento. Ele, não, é um sujeito que faz aqui em Londrina, tal, que eu comprei. Eu falei, tá, e quanto tem aqui em maquinário? Qual que é o valor disso tudo aqui? Ele, ó, eu paguei R$130 mil. Aí eu olhei aqui e falei, peraí, 130 mil nisso aqui? Porque eu pensei, eu olhei assim, meio que dei uma calculada, eu falei, cara, não tem tanto material aqui para ter esse lucro. Eu percebi que o valor agregado daquele produto era muito alto. Aquilo já me chamou a atenção. Aí tudo bem, eu falei, beleza, esse aqui é o produto, agora eu tenho que ver como que eu fabrico ele. Mas antes eu falei pro Diego assim, Diego, quem faz o melhor produto? Qual que é a empresa maior desse segmento? Quem que é o maior do mundo? O Diego da academia. O dono da academia. Aí ele me levou no computador, eu sentei lá com ele me mostrou o site da Life Fitness, que é a maior empresa de aparelho de musculação do mundo. Aí eu olhei, falei, o produto é similar. Os tubos são um pouco maiores, tem um acabamento mais industrializado, você já tem peças injetadas e tal. Eu falei, cara, mas é análogo, não é tão distante, na questão, os componentes, a composição do produto não é tão distante, é o trabalho fabril que é maior. Eu não consigo fazer uma fábrica igual a Life Fitness agora, mas esse produto que é bem simples, ele está sendo vendido aqui com lucro maravilhoso. Aí eu tive uma ideia do equipamento que eu precisaria, aí eu cheguei na fábrica no outro dia, eu bati uma foto e conversei com um funcionário da manutenção. Que eu era segurança, então eu circulava muito na empresa, eu era amigo de todo mundo. Um dos meus melhores amigos hoje é o chefe daquela empresa, está lá até hoje, o Hélio. Só que eu conversei com o Zinho, o nome dele era, acho que eu só lembro do pedido. Perguntei para ele, porque ele era quem mexia com a parte de solda e tal. Eu mostrei a foto para ele e falei, Zinho, o que eu tenho? O que eu preciso para fazer esse produto aqui, essa mesa de supino? E ele olhou assim, ele tinha um jeito interessante, ele deu uma olhada, ele dava uma balançada na cabeça e falou, Márcio, olha aí, você vai precisar de umas 2 barras de metalão 40-40, que era o que tinha ali, um metalão menor. Tem um estofamento que você vai ter que ir numa tapeçaria, para você descobrir como é que faz isso aí. E o resto, Márcio, tá bem simples aí. Essa pintura deve ser eletrostática, então você vai precisar levar. Ele até me indicou a empresa. Eu falei, tá, e o ferramental? Ele, aí tem N ferramentais, né? Eu falei, não, tá, eu preciso do mais barato, eu preciso do menor investimento possível, porque eu não tenho dinheiro. Ele, Márcio, você vai precisar de uma lixadeira pequena. Daí ele me mostrou uma lixadeira pequena, que é uma lixadeira da Bosch, um disco de corte, esse aqui para corte, esse aqui para desbaste, ele me ensinou. Você vai precisar de uma furadeira, se você tiver uma furadeira de bancada é melhor, mas você faz com uma furadeira de mão, que é mais barata. Você vai precisar de uma máquina de solda. Ele falou, tem máquina de solda MIG hoje barata, que é o tipo de solda que a gente usa até hoje. Aí eu comprei uma máquina bem baratinha, eu sei que tudo, o maquinário, mais os materiais que eu usei para fazer aquela primeira mesa de supino, custou R$3 mil. Aí eu peguei, tentei fazer, deu errado, tentei de novo, deu errado, eu sei que eu gastei uma quantidade boa de material. Né? Tive um bom prejuízo ali logo de cara. E você que estava tentando fazer mesmo? Sim, eu tentei fazer. Eu tentei terceirizar um tempo, logo no começo, mas eu não consegui, porque era complicado terceirizar. Né? É muito difícil terceirizar. E nesse ramo de serralheria, infelizmente, no Brasil, não é um ramo, tem gente muito responsável fazendo trabalho de serralheria, mas assim como marceneiro, eu tenho certeza que no público, se eu falar, quem já teve problema com marceneiro, vai ter um monte de gente que vai levantar a mão. Então é um ramo complicado e eu peguei um desses que não entrega, que dá problema e tal. Daí eu desisti, falei que não, eu vou ter que fazer isso sozinho, né? Aí eu fiz a mesa, já fiz uma coisa um pouco melhor, eu já fui meio na direção do produto da Life Fitness, aquela estrutura maior, já fiz com a largura certa de mesa, já melhorei o banco. Calhou de eu perguntar pro Diego como que eu fazia o estofamento, e ele me indicou um senhor que até faleceu, acho que uns 3 anos atrás. Aí ele falou, Márcio, olha, essa empresa que você quer se inspirar para fazer seu produto, ela usa tal tipo de estofamento, que tinha no Brasil, uma espuma aglomerada que a gente usa até hoje. E aí eu já fiz com aquela espuma, já dei uma caprichada, então já ficou um negócio melhor do que aquele que eu vi ali. Eu falei, consigo fazer até melhor. Aí eu fui fazendo, vendendo uma aqui, vendendo ali, tomando um calote, cometendo um monte de erro, tendo prejuízo. Aí eu fui indo aos trancos e barrancos até um ponto. Mas nesse ponto você ainda trabalhava como segurança, como chefe de segurança na indústria, ou você já tinha saído? Eu fiquei acho que uns 6 meses mais trabalhando ali. A hora que eu peguei um pouco de confiança,
eu saí. Que eu percebi que eu pensei assim, a quantidade de dedicação que eu vou ter para fazer isso aqui não vai permitir que eu tenha outro emprego. Assim, porque tem um ponto que você tem que confiar. Não tem jeito, você tem que confiar, né? Aí eu percebi isso e confiei e saí. A minha mulher também saiu da empresa que ela trabalhava, ela era tesoureira da Renner. Eu era o chefe de segurança, eu tinha um salário muito bom. Ela era tesoureira da Renner, tinha um cargo muito bom. A gente vivia uma vida classe média baixa ali, boa. E a gente decidiu fazer isso. Minha mulher acreditou em mim, pegou o dinheiro dela e investiu ali também. E eu consegui produzir alguma coisa, consegui chegar num grau de expertise bom, assim, na fabricação. Quando eu cheguei nesse grau de expertise bom, eu perdi muito dinheiro fazendo tentativa e erro, eu perdi muito material. E o aço, para quem mexe com o aço, uma vez que você cortou ele não volta atrás. Você perdeu. Eu perdi muita peça fazendo máquina, né? E aí eu perdi tanta peça, eu tive tanto prejuízo que eu tive que vender todo o equipamento que eu tinha comprado para poder pagar as contas de casa. Eu vendi meu carro, troquei com um amigo meu, ele me deu uma Fiorino velha, que você viu o chão quando você andava assim. Vendi aquela Fiorino pro meu cunhado depois. Nossa. Pra poder... Daí teve um tempo que eu fiquei sem nada, sem dinheiro nenhum. A minha mulher foi para Sorocaba, que a minha mulher é de Sorocaba, aqui de São Paulo. A família dela é de lá, ela foi lá tentar procurar emprego. Meu sogro me mandou R$2.000 para me aguentar ali até... Porque eu tinha meio que desistido. Eu falei, cara, eu vou ter que voltar pro mercado de trabalho, que não deu certo. Aí eu fiquei naquele tempo ali, daí eu sou uma pessoa... Hoje eu sou uma pessoa bem mais religiosa do que eu era na época, mas eu era uma pessoa religiosa, rezei bastante, sabe? Pedi bastante para Deus, falar, meu Deus, o que eu faço? Né? Porque eu tentei fazer isso aqui e deu errado. Eu continuo, eu paro. Aí eu tenho aquela coisa, quem tem fé vai entender que quando você reza bastante assim, não é que a situação melhora. Você fica um pouco mais calmo, você se acalma um pouco, né? A situação não melhora, você se acalma um pouco. É um efeito placebo, quase. É um efeito, uma coisa que você aguenta um pouco mais, né? Como se fosse aquele copinho d'água para você conseguir atravessar o deserto. Então, aconteceu isso comigo. Eu pedi para minha mulher retornar, ela retornou. Aí passou uma semana, ligou o Flávio, que é um cara que a minha mulher pediu para eu não falar nomes aqui, eu tô falando todos, mas não tem por que eu não falar o nome dessas pessoas que me ajudaram tanto, assim. Sim. Aí ele ligou para mim, você faz máquina? Eu falei, faço máquina. Eu tinha umas máquinas numa academia até famosa de Londrina, eu tinha conseguido colocar lá um outro produto lá. Faço sim, tá, cara, eu tô precisando de umas máquinas, você não quer que venha fazer um orçamento? Eu, claro, tava a pé já, né? E a sorte que eram 6 quilômetros só da minha casa, subi a pé, fui lá, fiz o orçamento, aí entrei em um acordo com ele que ele precisava de 20 máquinas. Eu falei, cara, eu faço um acordo com você. Eu faço as 20 máquinas para você, eu cobro R$1.000 em minha mão de obra por máquina, você me dá o material e a gente parte daí. Ele, perfeito. Era um pedido bem maior, se eu fosse cobrar o preço normal. Era bem menos do que eu cobro hoje, mas era um valor consideravelmente maior. Aí, como eu precisava fechar aquele negócio. Eu não podia ficar ali negociando ali para esperar mais 3 dias para resolver. Eu precisava resolver aquilo naquele dia. Eu precisava de dinheiro no outro dia, né? Eu conversei com ele, falei, cara, eu preciso só de um adiantamento para comprar as minhas ferramentas, que eu não tenho mais, e eu preciso de um lugar para construir. Ele falou, não, você pode construir aqui, que a academia estava em reforma, mas tinha um espaço ali que ele não ia mexer. Aí eu passei ali uns 2 meses e meio, trabalhando das 7 da manhã até umas 9 horas da noite, construindo equipamento ali. Aí eu construí essas máquinas. Construindo essas máquinas, eu conheci um dos sócios de uma das academias que eu tenho, inclusive hoje a academia é da minha esposa, não é minha mais. E eu, conversando com ele, eu convenci ele de montar uma academia comigo, onde eu faria todas as máquinas, teria 33% da sociedade, ele tinha mais 2 investidores que iam entrar com ele. Aí, mesma coisa, eles me deram material, só que em vez de receber, eu peguei uma parte da empresa como pagamento pela minha mão de obra. Então eu peguei 33% da empresa. Tem esses 33%, a Vianney hoje tem esses 33% até hoje. Aí eu montei essa academia, foi a primeira academia que eu montei. Que não era Draco ainda. Não era Draco, chama Ed, tá lá até hoje. E eu montei essa academia, esse rendimento que eu tinha ali, me permitiu estabilizar um pouco a minha vida para continuar investindo na fábrica. Aí nesse meio tempo eu já tinha estudado muita coisa, uma coisa que eu percebi é que se eu quisesse chegar onde eu queria chegar, porque eu comecei a minha empresa com 37 anos, eu queria ter uma tranquilidade financeira, tranquilidade que eu tenho nos últimos 3 ou 4 anos, antes dos 50, eu tô com 47, né?
Então eu falei, eu preciso traçar um plano aqui, entender o mercado que eu tô, entender onde eu quero chegar e realmente ir galgando esse mercado. Então eu tracei esse plano e eu estou seguindo ele até hoje. Aí isso me permitiu montar a empresa. Uma coisa que eu tive atenção, falei assim, eu vou produzir uma quantidade de produtos X, um pack de máquinas básico, e vou gabaritar essas máquinas. Gabaritar, quando você faz um gabarito, é um gabarito que você coloca as peças, ponteia, ela sai sempre igual. A máquina sai sempre igual, e você consegue velocidade. Você não precisa ficar medindo tudo, você só encaixa as peças, Faz dá tipo um ponto molde. só. É como se fosse um molde, você tira aquelas peças sempre igual. Eu sabia que eu precisava de velocidade. Porque a carga tributária que incide sobre o meu produto, você vai ter que pagar esse imposto. Então, o que resta para você é ter eficiência e conseguir fazer um bom produto para você poder vender com um lucro bom. Então, a eficiência no meu ramo é muito importante. E eu já sabia disso, eu já fui estruturando a empresa desde o comecinho para ter esse tipo de estrutura. Aí a gente começou a vender, graças a Deus, eu percebi que o produto que eu fazia ele estava indo de encontro com essa modalidade da musculação, ela mudou um pouco. Ela era mais wellness. Ela era mais para você ter um corpo mais magrinho, mais esguio. E a musculação, ela mudou um pouco para as pessoas serem um pouco mais fortes. E quando as pessoas querem ser um pouco mais fortes, elas começam a ir na internet e ver onde os atletas de ponta treinam. E eles treinam no equipamento que tem mais as características do equipamento da Cimerian, da Hammer, desse tipo de empresa. E eu percebi isso. Eu falei, cara, eu vou fazer esse produto. Antes da Cimerian, essas máquinas de placa, de anilha, que você coloca, que não existiam com essa quantidade que existem hoje. A gente colocou isso no mercado. A biomecânica das máquinas não era como elas são hoje. Para você ter uma máquina com boa biomecânica, você realmente tem que importar, entendeu? Porque a biomecânica do aparelho de musculação, ela passa a ser muito importante quando você aplica mais carga. Porque se você tem uma biomecânica mais ou menos, você empurra ali a carga que você precisa empurrar e você não vai se lesionar. Você pode pegar um copo d'água no chão com a postura errada. Né? Você pode fazer um L com a sua coluna e pegar um copo d'água no chão, não tem problema. Agora vai pegar 100 quilos no chão, sem a postura, você vai se machucar. Então, a biomecânica, a entrega do equipamento quando você vai para uma carga mais alta, ela faz muita diferença. E quando você empurra uma carga mais alta com a biomecânica errada, você sente. E eu tentei fazer um produto que quando eu empurrasse uma carga muito alta, ele ia ser confortável. Aí tem umas coisas que a gente vai descobrindo. Eu, como engenheiro mecânico, eu percebo que todo equipamento de musculação, ele é um equipamento de elevação e de tração de carga, só que ele é ao contrário do equipamento comum. Quando você pega, por exemplo, um guindaste, tá? Quando você vai trabalhar com guindaste hidráulico, você vai tentar jogar o máximo de carga possível na estrutura de aço dele para aliviar o atuador. O atuador geralmente é uma peça hidráulica a óleo que ela tem ali, ela é uma peça que se move, ela é uma peça mais delicada, ela flui numa direção só, então ela é mais fácil de estragar. Então você joga tudo na carga, você bota muito aço em volta e o atuador você alivia ele, você tenta fazer ele trabalhar o mínimo possível. Na musculação é diferente. O seu esqueleto é a estrutura metálica. O atuador é o seu músculo. Só que na musculação o que você quer é forçar o atuador e proteger a estrutura. Então é o contrário. Você tem que ter essa percepção quando você faz um aparelho de musculação. Você tem que jogar tudo que você puder no músculo, protegendo as articulações, porque o osso não cresce, não cresce igual músculo, né? Você pode até fortalecer o osso, mas não é uma coisa nem... Não é nem bom você fazer isso, tentar fortalecer o osso, né? Então, eu percebi isso, então todo produto que a gente faz é pensando assim, localizar o exercício, realmente localizar o exercício. O pessoal aqui de Faculdade de Educação Física, eles falam muito sobre biomecânica, mas para a gente de fábrica é um ato mecânico. A biomecânica, o suplemento, os aminoácidos, a gente não mexe com essa parte. Entendeu? Então, o profissional de Educação Física ele vai buscar um exercício melhor, uma alimentação X. Nós só estressamos o músculo protegendo a articulação. Esse é o objetivo do equipamento da Cimerian, é proteger a sua estrutura óssea, as suas articulações e estressar o seu músculo.
E o foco é totalmente na mecânica do aparelho. Sim, sim. Quando a gente projeta uma máquina, a gente tem é um manequim de biomecânica. A indústria usa, o pessoal da automotiva usa, o pessoal da moveleira usa. Você posiciona ele é um manequim todo articulado. Você mexe ele 3D, você faz os dedos fecharem, você tem as articulações do punho, você tem os cotovelos, você tem tudo, ele se move perfeitamente. Nós encaixamos ele na máquina, fazemos a linha da direção do movimento, para onde, aí é matemática mesmo, é geometria, onde que eu descarrego essa carga, a gente atinge o músculo, você dá uma distância do esqueleto até estressar o músculo, porque o movimento, quando ele circula para uma estrutura, você consegue saber onde ele vai bater, matematicamente você consegue saber onde ele vai chegar. Se você direcionar ele só para as costas, só para onde você está apoiado, não vai adiantar. Você tem que fazer um músculo empurrar. Aí a gente faz isso, traça tudo, coloca as manoplas, coloca a peça, depois a gente projeta a estrutura da máquina em volta. Aí depois que a gente projeta a estrutura para aguentar aquela carga, movimentar aquela carga com uma estrutura boa, aí a gente vai enfeitar. A gente puxa um ângulo ali, faz um tubo aqui e tal, mas é só depois que a gente enfeita. Então primeiro a gente atende a função, aguenta o peso, depois a gente enfeita a máquina. Então as máquinas da Ciméria são feitas assim. Então esse é o segredo da Ciméria, vamos dizer assim. E de onde veio o nome da empresa? Ciméria, Ciméria é porque quando eu aprendi a ler, e eu já tive acesso às revistas do Conan. Então eu gosto muito de Conan, gosto demais. E então todos os nomes de todas as nossas empresas são cidades que o Conan ele vive num continente fictício que chama Ibória. Então a minha holding, que tem as empresas que eu tenho, chama Ibória, que é o continente. A Ciméria é uma cidade. Eu tenho uma empresa que chama Argos, que é uma transportadora. Eu tenho uma empresa que chama Turan, que é uma importadora. Eu tenho uma empresa que chama Hircania, que é a dona da Draco. Draco é um dos navios que o Conan pilotou. Então, tudo... E ainda tem a organização. Sim. Eu gosto muito dessa simbologia. Eu adquiri uma empresa de totem, que faz totem para autoatendimento. Comprei essa startup e a gente mudou. Ela chamava Movius. O dono da empresa, ele veio trabalhar comigo, né? Ele falou, Márcio, vamos mudar para uma dessas cidades aqui. Aí, por coincidência, ele achou uma cidade, um estado que chama, tem um estado que chama Nemídia. Daí ele pegou, olha, Márcio, Nemídia. A gente colocou Nemidian. Que é, então a gente tem, eu gosto dessa simbologia. E tem toda a estratégia de guerra também. A Ciméria, a Ciméria e a Draco, eu sempre falo, a guerra é terrível, é uma coisa ruim, mas as estratégias de guerra, elas são muito bem elaboradas. Por quê? Porque se você errar, é sua vida que está em risco. Então, quando você faz uma estratégia na guerra, você capricha. Então, muito da logística que nós temos hoje vem das guerras, muito remédio foi inventado durante a guerra, e as estratégias de guerra, qualquer empresário, né? Que empresário que não leu a arte da guerra do Sun Tzu? Então, a maneira como a Ciméria cresce é uma maneira, é invasão. A gente trabalha com um sentido de invasão. Nós fomos para os Estados Unidos, por exemplo, eu fui lá, estudei o mercado, eu fui como um batedor. Estudei o mercado, analisei o que eles fazem, quais são os problemas. Por exemplo, um dado do mercado interessante no mercado americano, as empresas americanas hoje de aparelho de musculação, elas estão pedindo de prazo de entrega entre 8 meses a 1 ano e meio. Nossa! A Ciméria entrega lá nos Estados Unidos em 2 meses. Então isso é uma vantagem competitiva que a gente tem, né? As empresas de aparelho de musculação nos Estados Unidos elas não patrocinam o atleta. Isso é uma coisa que a indústria de suplemento ensinou pra gente aqui no Brasil. Essa bolha maromba que eles falam foi fomentada pela indústria de suplemento. O que nós fizemos? Nós patrocinamos, por exemplo, o Mr. Olímpia. O maior atleta desse esporte é patrocinado pela Ciméria. Ele passou a última preparação dele, toda ela, desde o primeiro dia até a última. Ontem foi o último dia de preparação dele. Nós conseguimos colocar um CT totalmente feito com máquinas da Ciméria para ele se preparar. Então ele se preparou o ano inteiro. Aí você acha que eu quero que ele ganhe esse Mr. Olímpia de novo? Não, o campeonato é semana que vem. Nós vamos expô-la no Mr. Olímpia, vamos acompanhar o campeonato. Estamos torcendo por ele. Eu acho que ele vai ganhar, tem tudo para ganhar. Mas ele se preparou nossas máquinas. Nós estamos prospectando agora, mas um grande, um dos 5 maiores. Estamos prospectando ele, estamos conversando, estamos em conversa com ele. A gente não pode falar o nome, porque ele tem outro contrato. E uma outra lenda desse ramo, uma pessoa que já competiu, mas é lendária. Então, nós estamos conversando também com uma atleta brasileira,
a gente não vai falar o nome porque ela não assinou um contrato ainda, mas também é uma atleta grande do meio, uma das maiores. Então, nós vamos montar um time de atletas ano que vem para os Estados Unidos. Então, isso que a indústria de suplemento fez aqui, a Ciméria vai começar a fazer lá. E o foco de vocês é lá, para fazer essa invasão, como você falou, no mercado americano. Sim. Eu tô mandando agora esse mês. Nós estamos vendendo aí uma média de 50, 60 máquinas mês. Para a Ciméria, 60 máquinas é nada. 60 máquinas é um dia de produção. A gente produz 1.200 máquinas mês hoje. Vocês vendem 50 e 60 lá, nos Estados lá Unidos. hoje. Por quê? Porque nós estamos testando. Agora, a gente vende 50 e 60 e a gente distribuiu muita máquina também, né? Então, só que a gente já teve uma aceitação muito boa, a gente já conseguiu colocar a academia em grandes CTs. No mês passado, a gente fechou um contrato com a maior distribuidora de aparelho de musculação dos Estados Unidos, que é a Super Fitness, do Steve, sujeito muito legal. Então, nós fizemos um dever de casa. Agora, nos próximos 2 meses, nós já vamos mandar com mais de 500 máquinas para os Estados Unidos. Então, agora a gente vai começar a ir com o exército mesmo, entendeu? Entrar mesmo e começar a abrir caminho. Mas é básico, você vai lá, faz aliados, né? Converte ali um fornecedor e você vai entrando no mercado. É assim que você faz. Então, E vocês foram afetados de alguma forma pelas tarifas? sim, mas a tarifa ela diminuiu bem o nosso lucro. Mas felizmente o nosso produto ele chega lá, mesmo com essa tarifa, ele chega lá mais ou menos uns 25 a 30% mais barato do que o concorrente direto nosso. Então, é claro que agora o que eu estou fazendo? Esse mês passado agora nós fomos para o Uruguai. A gente vai abrir uma planta Fabril no Uruguai. Nós vamos fabricar produto no Uruguai para poder exportar. Eu poderia falar, não, Márcio, vamos suportar essa fase aí. O lucro não é o lucro que você gosta de ter, mas é um lucro que você tem um lucro bom, tal, um valor interessante. Mas aí, quando você olha para a situação econômica do Brasil, tipo, internacionalmente falando, você percebe que é uma estabilidade muito grande. Eu realmente não me interesso em fazer juízo de valor, tá? Sobre a política que envolve isso. Porque isso não é do meu interesse, eu sou empresário. Claro, como todo empresário, eu sou um libertário, né? Eu acho que o governo tem que ser bem pequenininho, né? Mas eu não posso perder meu tempo pensando sobre coisas qual o poder de decisão não é meu, não me cabe, não me compete. Eu não consigo afetar o que está acontecendo. Aqui eu falo, eu vou proteger a minha empresa. Então, um jeito de eu proteger a minha empresa é comprar matéria-prima lá e fabricar lá. Graças a Deus, hoje eu tenho expertise suficiente para montar um plano, uma planta Fabril rápida, para atender essa demanda, que não é uma demanda grande como a da Ciméria. Eu não preciso montar uma Ciméria. Eu tenho 35 mil metros de planta Fabril hoje. Eu não preciso colocar isso lá. Então eu vou começar ali com 20 mil metros, vou levar máquinas de corte, vou levar todo o meu material, comprar matéria-prima ali. Por incrível que pareça, eu vou comprar matéria-prima brasileira, eu vou importar matéria-prima do Brasil. E quando você importa, você já não paga imposto. Quando você vai exportar, você também não paga imposto. Então, chega até a ser um pouco irônico. Eu sinto um pouco de pena do empresário que não consegue fazer isso. Tá? Então, essa é uma estratégia que nós vamos fazer. Então, eu vou montar essa fábrica. Acho que a gente consegue começar a operar no máximo em fevereiro do ano que vem. Eu vou construir o produto lá. Então, o produto que eu for exportar, eu vou mandar pelo Uruguai. Eu escolhi o Uruguai porque a logística é muito boa. Eu consegui um espaço a 1 quilômetro do porto. Então, eu consigo produzir meu produto, já embarcar ele, já mandar. E o Uruguai tem 10% de tarifa só. Que como é uma economia muito estável, o Uruguai, eu não sei se você sabe, mas você deve saber, é o único país de primeiro mundo da América Latina. É o único. Então, é um país com uma economia muito boa, muito estável. O peso, ele está numa relação 50-1 com o dólar há 5 anos. Então, a gente trocou, vai montar essa planta Fabril lá por isso. Então, é triste, porque, na verdade, o que eu queria fazer? Eu queria fazer todo esse produto aqui no Brasil e mandar para lá. Eu não vou ter que mandar ninguém embora na minha empresa, não vou precisar fazer isso, mas eu poderia contratar mais gente. Hoje nós temos, somando as academias e a fábrica, 400 funcionários. Antes dessa situação toda, eu tinha certeza que ia chegar a 700 funcionários nos próximos 2 anos. E a parte triste é que eu sei que eu não vou chegar. O que eu posso fazer, recebendo uma moeda mais forte, é proteger o meu funcionário aqui no Brasil. Então, as pessoas que trabalham para mim hoje, elas estão tranquilas. A tristeza que eu sinto é de que a gente não vai aumentar tanto mais, né?
Isso é uma coisa ruim. Isso como ser humano ou como empresário é ruim. Como vocês trabalharam essa estratégia de marketing da companhia para ela ser o foco do aluno quando ele vai publicar, por exemplo, um post. Ele querer marcar a Cimerian e às vezes não marcar a academia que ele está Eu fazendo. penso, Como foi esse esse trabalho? tempo atrás eu tava na feira, tava ali no... Qual foi a última feira que a gente foi? Fitness Brasil, sim. Tava conversando, a gente levou também o stand da franquia, eu tava conversando com um possível franqueado. Aí ele falou pra mim, Márcio, qual que é o posicionamento da sua marca, assim? Daí eu falei, me dá mais uma noção, assim. Não, porque o cara que treina na academia de R$ 400, ele não vai querer treinar na de 200. Eu falei, isso é um problema. Eu falei assim, o posicionamento que eu quero pra minha marca, pra Cimerian, pra Draco, é o posicionamento da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela custa R$ 15 no Copacabana Palace, não sei. Custa R$ 3 na favela da Rocinha. É a mesma Coca-Cola. Então, a minha ideia de produto, eu não entendo o exercício de musculação como uma coisa gourmet. É onde você faz que é gourmet, entendeu? Eu não tenho a perspectiva de elitizar o meu produto. Não porque eu tenho problema de elitizar o produto, não. Eu tenho porque o mercado que eu opero, eu não posso elitizar. Eu tenho que pegar a maior parte do mercado possível. Por quê? Porque todo ser humano que se move é capaz de fazer musculação. Então eu não posso limitar o meu mercado. Porque, por exemplo, Ferrari. A Ferrari é um carro maravilhoso, mas o mercado dela é limitado. Por quê? Porque o mercado dela são pessoas que têm dinheiro para comprar a Ferrari. Nem todo mundo pode ter uma Ferrari, né? Então, a Ferrari realmente ela tem que botar a marca dela para aquele público. Ela vai conversar com o público dela. Não precisa perder tempo conversando com o público não dela. Agora, aparelho de musculação e academia de musculação eu não vejo como uma coisa de elite. Eu não tenho nada contra quem faz academia gourmet. Eu mesmo estou pensando em fazer uma academia de alto padrão na minha cidade. Sim, mas eu não tenho isso como foco. A minha questão com a marca, com a Cimerian, com a Draco, é transformar ela numa coisa popular, mas não numa coisa que em si é para classe C ou classe A. Exatamente, o meu objetivo é ser como a Coca-Cola. Uma Coca-Cola ela é tomada por um milionário, ela é tomada por uma pessoa pobre, é tranquilo. Então, essa é a minha perspectiva com a minha marca. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ficar bem satisfeito. Eu não tenho ideia de elitizar. Claro, eu tenho uma Draco na Gleba Palhano, que é o melhor bairro. A Gleba Palhano em Londrina é como se fosse o Alphaville aqui. É um bairro rico, é BMW e Porsche para todo lado também. Tá lá a Draco. E eu tenho uma na Pioneiros, que é um bairro de classe C. Tá lá. Uma academia menor, mas ela tem todo o acabamento da minha academia central. A diferença é que não tem um estacionamento enorme, então é só isso. E a mensalidade realmente é diferente o preço. Então é isso é o que a gente tem feito até agora, tá dando certo. Eu nunca ouvi nada, você fez uma academia na Pioneiros lá, agora eu não vou treinar aqui na Draco. Não, os empresários vão treinar lá, a gente conversa, porque às vezes as pessoas têm uma ilusão sobre pessoas que têm dinheiro, né? Não é porque a pessoa tem dinheiro que ela é uma pessoa arrogante, né? Tem, claro, mas eu acho que o extrato dessas pessoas, a proporção delas na sociedade, eu acho que não é a ponto de mudar um mercado, sabe? Eu acho que são poucas pessoas. Eu conheço muita gente rica, né? Mas a maioria é uma pessoa tranquilo, entendeu? Eu acho que é isso que eu penso da minha marca. E qual é a sua visão para o setor? O setor de academias, o setor fitness, você falou um pouquinho das transformações que aconteceram, que antes as pessoas iam para a academia para ficar com um corpo mais magro, né? Na década de 80, a gente vê até os filmes da década de 80, os mocinhos eram mais magrinhos, as mocinhas também. Agora as pessoas estão mais fortes mesmo, mais musculosas. Sim. E as mulheres também estão buscando mais o bodybuilding, né? Fazer os exercícios mesmo de musculação. Olha, eu acho que essa estrutura muscular que as mulheres estão buscando hoje é um caminho um pouco sem volta para as mulheres e para os homens também. Por quê? Porque quando você vai analisar o corpo de uma mulher de 50 anos, que tem um pouco mais de massa muscular, que já tem uma perna mais grossa, que já tem uma estrutura melhor, você percebe que ela é mais jovem. E aquela massa muscular toda permite uma mobilidade para ela que uma pessoa com uma massa muscular menor não tem. Tá? Porque quando seu músculo vai deteriorando. Então, se você aumentar a quantidade dele, você consegue suprir essa deterioração. A qualidade do seu músculo é menor, mas a quantidade é maior. Também a quantidade consegue salvar isso aí.
E a musculatura maior, ela infla um pouco mais o peito, então ela estica um pouco mais a pele. Você entende que ela dá um vigor, de shape se mantém durante mais tempo. Sim. Já uma mulher mais magra, quando eu vou para a Europa, por exemplo, você vai para a praia na Europa, você olha e fala, aquela mulher não deve ter 30 anos, mas já está tão flácida, né? E aqui no Brasil você não vê isso. Você vê que as mulheres, elas conseguem, as mulheres que treinam, que se cuidam, elas têm um corpo que se mantém melhor. E a musculação é interessante que ela entrega o corpo e entrega a mobilidade e a saúde. Se você tomar os devidos cuidados, né? Você não vai ficar tomando um monte de hormônio, fazendo um monte de loucura, você vai se lascar, né? Mas você não precisa disso, né? Então ela entrega isso. Então não é que isso é uma moda. Enquanto ninguém inventar alguma coisa que substitua isso só vai crescer. E tem um outro dado que eu quero dar para você. A quantidade de bares que vendem bebida alcoólica está diminuindo. Sim. Está aumentando os cafés, as lojas de suco. A molecada está indo menos para a noite para se embriagar, para sair de si. Eles estão indo para aproveitar a vida, para conversar. E é uma coisa surpreendente, porque essa geração, ela tem tanto problema, né? Às vezes você nem espera muito deles, né? Então isso está acontecendo, então eles estão indo já. Então, se os jovens estão fazendo isso agora, provavelmente eles vão ter filhos e vão passar isso para frente. Então eu vejo isso como uma coisa perene, que vai continuar crescendo. E as últimas informações que nós temos sobre prática de atividade física dentro de sala de musculação passa por 3%. 5% da população do Brasil pratica atividade física regular. Nos Estados Unidos é 8%. Então, isso está crescendo. Eu acho que provavelmente a gente chega em um índice do Japão aí daqui a alguns anos, né, de prática de atividade, que, se eu não me engano, está em torno de 15% de prática de atividade física. Mas como a sala de musculação entrega essa estética, as pessoas estão indo mais para a sala de musculação. Então tá abrindo academia em cada esquina. Sim, porque agora, com essa demanda crescendo, os empresários eles vão correndo atrás o mercado, ele vai tentando entregar. O mercado ele se vira, né? O mercado ele é dinâmico. Então eu imagino que isso vai crescer muito ainda. Vai crescer bastante, eu acho. E esse ponto que você trouxe também das pessoas ficando mais velhas e um cuidado maior com o corpo, mesmo nessa velhice, para você ter mais mobilidade, também é um fator muito interessante, porque as pessoas estão vivendo mais tempo, né? É importante viver com qualidade de vida. Sim, tem vários dados que o pessoal tá começando a soltar agora. Por exemplo, um dado que tá bem popular é que o homem, quando ele tem mais massa muscular na perna, ele tem menos risco de infarto, ele tem uma longevidade maior. Então, é um dado. Tem a própria estética, que é vital. Ninguém vai para academia pela saúde. 90% vai para ficar bonito, entendeu? Mas você tem, por exemplo, subiu muito a quantidade de pessoas de mais de 60 na academia. Subiu muito, muito. Hoje é normal você ver uma pessoa com mais de 60 na academia. Subiu muito a quantidade de pessoas com menos de 18 na academia. Subiu muito. Isso é um dado que a gente que tem academia, você vai ali no software, você consegue fazer um levantamento da idade das pessoas. Então, antes, na década de 80, o índice de mulheres dentro da sala de musculação era de 6%. Nossa, sério? Hoje é de 52%. Hoje ele é proporcional ao extrato da sociedade. Acho que está em 56, 57. Então, ele é 52. Ele já é um reflexo da sociedade. Tem essa quantidade de mulheres, tem essa quantidade de homens. Isso é bom, porque quando a gente vai fazer pesquisa de mercado para poder implantar a academia, a gente leva esse dado em consideração. Quanto de mulher jovem tem nessa região? Se tem bastante, maravilha, vai dar certo. Entendeu? Então, isso é bom. Então, eu acho que isso é uma prática que vai continuar. Eu acho que a sala de musculação, as pessoas estão descobrindo o valor da sala de musculação. Uma coisa que a gente tenta fazer, que é uma coisa que a gente entrega com a Draco, é você conseguir, pela quantidade de máquina, você conseguir chegar e treinar em 40 minutos. Porque nós calculamos, não aqui em São Paulo, tá, mas na média do Brasil, que a pessoa tem 1h30 para ir para a musculação, para ir para a academia. Da hora de todo o deslocamento, o treino e um banho. Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, você pode botar aqui no São Paulo, você pode botar 1 hora a mais, né? Normalmente precisa de um tempinho maior. Sim, mas, então, se você pegar essa pessoa e der 40 minutos de treino para ela, e você treina muito bem em 40 minutos, se você não precisar revezar a máquina, esperar muito, até se você revezar um pouco, essa pessoa vai ter um tempo, por exemplo, não adianta você colocar um café na sua academia, essa pessoa vai passar correndo porque ela está atrasada, ela não vai parar para tomar café. Você precisa cuidar que ela treine rápido, ela não vai tomar banho. Entendeu? Ela não vai... Esses dias eu vou colocar um café na minha academia, na maior, e uma senhora mandou mensagem para mim no Instagram falando, olha, meus 2 filhos treinam comigo,
Eles moram num prédio aqui na frente. Eles têm que sair da academia, eles subir, tomar café, descer e ir trabalhar. Ela falou que eles perdem mais de 40 minutos com isso. Se tivesse um café, eles só tomavam banho, tomavam café e iam trabalhar. Achei interessante. E ela já falou que o problema não era o treino. Achei legal isso aí. Certo. Certo. Márcio, muito obrigada pela conversa. Eu falo bastante, né? Desculpa. Mas foi ótimo. Uma super aula. Obrigada. Então, eu estou agora começando a segunda parte desse episódio de hoje e estou aqui com o Gabriel Pereira, CFO da Cimerian e da Draco Academias, para contar essa segunda etapa da empresa. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. E para começar, eu queria começar da sua história entrando na empresa. Foi em 2020, certo? Isso mesmo, em 2020, né, ali em plena pandemia, eu recebi esse enorme desafio, né, que era pegar um produto que era desconhecido no mercado, que ele não era vendável e tornar esse produto conhecido nacionalmente igual é hoje. Então, basicamente ali eu utilizei o básico do marketing, que são os 4 P's. Então eu já tinha o produto, o que eu tinha que fazer era correr atrás dos outros 3 P's, que são praça, promoção e preço. E até é curioso, né, que uma das dificuldades que eu tive foi ter a dimensão do preço. Porque no início, quando você tem um produto que ele não é conhecido, você tem que demonstrar valor dele de alguma forma. E as pessoas, elas não compravam. E eu ficava me perguntando, por que elas não têm esse produto no Brasil, com essa qualidade, por que eles não compram? E aí eu detectei que o produto estava com valor muito baixo. E aí foi onde eu aumentei 50% o valor das máquinas. E aí o produto começou a ser vendido de uma forma mais abrangente. E aí, ao longo dos anos, eu fui buscando os outros P's. Consegui a praça a partir do momento que a gente atingiu a Academias de São Paulo, que é o maior polo do setor fitness, né? Tem muitas academias em São Paulo, e toda vez que você chega em São Paulo, você consegue ter abrangência nacional. E foi o que aconteceu com a Cimerian também com os equipamentos. E logo depois, com a questão dos atletas, né? Os atletas começaram a divulgar nosso produto, começaram a utilizar ele, e de certa forma a gente teve o último P que estava faltando, que é a questão da promoção. Inclusive, essa base, né, esses 4 P's, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de produto e a qualquer tipo de serviço, né? Então, foi essa visão um pouco de negócio mesmo que fez com que a empresa começasse esse novo negócio que vocês, esse novo braço que vocês têm, que é a Draco. Mas como que foi a criação da Draco? Como que virou de um showroom para um novo negócio mesmo, uma nova frente de negócio? Isso. A Draco, ela iniciou em Londrina, com uma academia de 750 metros, onde a gente precisava demonstrar para o cliente da Cimerian todos os produtos. E logo depois, a Draco já teve a segunda unidade, porque surgiu a oportunidade em Londrina de um lugar onde a gente tinha um grande espaço, que é do lado de uma cobase, de uma van e um grande estacionamento, de ter uma academia grande. E aí foi onde a gente ficou conhecido em Londrina também. Mas só que a Draco franquia, ela surgiu na necessidade que a gente detectou no mercado. Porque os clientes, eles iam visitar a Cimerian para conhecer os equipamentos, eles chegavam na academia e falavam, cara, eu quero comprar isso aqui. A gente falava, o quê? As máquinas, a mesma quantidade? O piso? O que você quer? E eles falavam, cara, eu quero tudo. Eu quero igual tá aqui. Eu quero essa recepção, essa logo, eu quero tudo. E a gente foi ouvindo isso ao longo do tempo. Até que a gente pegou e falou, cara, se tem tanta gente falando disso, por que não a gente abrir um novo negócio que é a Draco Franquias? E aí foi a questão do mercado, né? O mercado acabou puxando pra gente essa demanda e a gente está atendendo o mercado. E qual que foi o crescimento que vocês tiveram nessa nova frente de negócio? A Draco, ela vai proporcionar para a Cimerian, né, um ganho exponencial, porque toda vez que a gente abre uma Draco, a gente tem um showroom. Então, nesse momento, a ideia da Draco Franquias não é massificação. A gente quer estar em locais estratégicos, tanto para a Draco quanto para a Cimerian, porque quando a gente tem um showroom, automaticamente toda a região acaba comprando Cimerian. Então, a gente está puxando um negócio, levando o outro junto também. Mas em termos de faturamento, de crescimento de negócio, como que vocês conseguiram, que números que vocês conseguem trazer para mostrar o crescimento, a importância desse novo negócio para o grupo como um todo? A Cimerian, ela vem dobrando faturamento a cada ano, então em 2023 a gente aumentou 170% de faturamento,
em 2024 200%. Então a gente quer continuar aumentando esse faturamento com mais um agregador, que é a Draco Franquias. Então a nossa meta é continuar aumentando esse volume de vendas e volume de pedidos nessa faixa de porcentagem. E quantas franquias vocês têm hoje? Como que vocês estão trabalhando com esse novo público, né? Porque vocês não tinham franquias, é um negócio relativamente novo, que precisa de um cuidado muito particular. Como que vocês estão desenvolvendo essa nova área? O lançamento da Draco Franquias foi em agosto de 2025. Super recente. Com certeza. E a gente já tem dezenas de unidades sendo implantadas e outras em processo, né? Porque o nosso processo de franqueado não é para todo mundo. Então a gente escolhe muito bem quem vai estar com a gente, se ele está de acordo com a cultura da empresa como um todo. Então eles passando por todo esse processo, aí as academias entram em implantação. Você pode contar para a gente já quantas academias deve ter aí nos próximos meses? Quantas unidades da Draco vão ser inauguradas até o fim de 2026, por exemplo? 2026 a gente quer bater a marca de 100 unidades, com certeza. Já tem esse plano, já está em funcionamento. Com certeza, não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo. Ah, é? Vocês já estão expandindo para fora do Brasil? Sim, temos o Paraguai, né, como um grande mercado, e também o Uruguai. E essas unidades, elas acontecem como? As pessoas procuram vocês oferecem, são pessoas que já eram, você falou que tem um processo, né, para definir se faz sentido ou não. Vocês buscam pessoas que já sejam do meio de academias, profissionais que sejam de outras áreas? Como que acontece esse processo? É um mix, né? Mas só que todo empresário hoje, ele busca diversificação. Então, através dessa diversificação, eles acabam entrando no nicho de academias, onde eles detectam a Draco Franquias e como tem uma indústria por trás, isso traz total segurança para o franqueado. Então, ele se sente seguro em investir. E ele detecta e fala, cara, quero abrir uma unidade fora do Brasil. E para a gente é interessante. Por quê? Volto a dizer, a questão da Draco estar posicionada num polo como o Paraguai automaticamente divulga a Cimera. Então uma coisa acaba levando outra. E para a gente é super interessante estar com ambas as empresas fora do Brasil também. E qual que é o investimento que precisa ser feito para abrir uma academia? Qual é o faturamento esperado? Qual é o valor que roda nesse negócio? O investimento é variado, né, por conta do tamanho de academias. Então, em São Paulo, se você falar que vai abrir uma academia de 2.500 metros, você vai demorar muito para achar o local. E já no Nordeste ou até mesmo no Paraná, isso você já encontra com mais facilidade. Então, é variado. Na média, é de 5 a 8 milhões de reais e o retorno do investimento eles conseguem até em 24 vezes na média. Em 24 meses, então em 2 anos já tem um retorno desse valor que foi investido. Isso. E aí na inauguração, como a gente já tem 3 modelos validados em Londrina, a gente já consegue que o negócio já se inicie se pagando. Então a gente testou antes de replicar no mercado. Inclusive a unidade da Pioneiros, que foi o projeto piloto, entre aspas, ele já iniciou ali com mais de 1.000 alunos na inauguração. Você falou que tem 3 modelos, né? Quais são esses modelos? Na verdade, são 3 modelos próprios, né? Que nós validamos eles. Então, a gente testou 3 tamanhos de academias, todos eles na cidade de Londrina. Então, lá nós temos 750 metros, 2.400 metros e 1.800 metros. O tamanho considerado ideal seria na faixa de 1.800 metros, porque a conta acaba fechando mais rápido e o investimento é médio. Então, se você pegar assim, Gabriel, mas a unidade da Gleba, ela não dá retorno? Dá mais retorno. Porém, o investimento é maior e também ali na inauguração você tem um pouco de que aportar o capital. Como que vocês estruturaram o modelo de franquia? Como que foi o desenvolvimento desse processo? Foi uma ideia sua também? Foi uma ideia que veio de dentro da empresa? Como foi esse processo? Foi um modelo em conjunto, né? Tanto minha, quanto do Márcio, quanto do Mauro, que é um consultor que a gente tem. Então, em 2024, a Cimera passou por um grande avanço, que foi a contratação de pessoas competentes em cada área. E isso faz com que a tomada de decisão, tanto minha quanto do Márcio, ela seja mais racionalizada, seja mais racional. Então, a gente consegue tomar a decisão pensando no futuro a longo prazo. Então, na Draco Franquias não foi diferente. A gente conseguiu contratar pessoas de calibre para estruturar todo o processo, para a gente já entrar no mercado sem ter que testar muito.
Então a gente pegou pessoas específicas de cada área para tomar conta daquilo ali para a gente. E é o que a gente vem fazendo com a expansão. Agora, franquia de academia é uma coisa que já existe bastante. É um setor que tem. A gente até consegue pensar em algumas empresas aí que dominam o mercado de certa forma. O que vocês fazem de diferente? O que pode ser o diferencial? Qual que é o diferencial competitivo da empresa para entrar nesse mercado que já é bastante cheio, né, de concorrentes? Com certeza, né? O mercado brasileiro de academias vem crescendo absurdamente nos últimos anos, né? E tem tamanho para dobrar e triplicar nos próximos anos também. Então, assim, a Draco, ela surgiu nessa demanda de uma academia de alta performance. E quando eu falo alta performance, eu não quero dizer para atletas. É o aluno chegar e conseguir treinar em horário de pico, em qualquer horário que ele queira. Então, nas nossas academias, em vez de ter 2, 3 máquinas de cada membro muscular, a gente tem uma ampla variedade. Ah, Gabriel, mas isso qualquer um tem. E aí a gente vem com outros diferenciais. A gente tem estudo de geolocalização, onde a gente verifica toda a questão ali do público-alvo da academia e do local, se o local é compatível ou não. O projeto arquitetônico já é todo fornecido para o franqueado. E tem a troca de máquinas a cada 5 anos, que é um grande diferencial que nenhuma franquia consegue fornecer, porque eles não têm nenhuma indústria por trás, igual a Ciméria está por trás da Draco. Então a gente é a única franquia do mundo que tem uma indústria por trás da franquia de academias. E do ponto de vista do franqueado, quais são os pilares que vocês oferecem de sustentação para eles? Quais são os benefícios que um franqueado pode ter de escolher um negócio, escolher o negócio de vocês, de repente, em vez de escolher um outro negócio que seja parecido? Seria a questão da segurança, né? Porque o mercado fitness, como ele está crescendo, não tem tantas indústrias que vão ser capazes de comportar todo o crescimento que o mercado vai ter. Então, eles terem essa segurança que o equipamento vai ser entregue no prazo que eles querem e na quantidade que eles querem faz total diferença. Além de ter o marketing todo integrado, que é com a Cimerian, que hoje a Cimerian, no mercado que a gente atua, é a fábrica que tem mais know-how e a gente vem puxando aí o mercado em questão de divulgação, em questão de feiras, de atletas, a gente vem demandando isto. E fora outros diferenciais na questão de acompanhamento do franqueado. Porque não adianta nada você só vender um pacote e não acompanhar. Então a gente quer acompanhar ele, quer dar assessoria na questão do caixa, até mesmo para ele acabar não perdendo a mão, né? Porque muitas vezes ali eles querem algo e a gente quer dar esse suporte para eles conseguirem conquistar aquilo e irem alavancando cada vez mais os seus negócios. Eles procuram rentabilidade, é isso que a gente quer dar para eles. Gabriel, só para a gente entender, então, onde que a Cimerian e a Draco estão hoje e qual é a perspectiva de futuro delas? E explica também um pouquinho a diferença entre essas duas empresas. Sim. A Cimerian, na verdade, ela é uma empresa jovem, né? Mas ela já é a maior do Brasil em questão de maquinários. Então, a Cimerian é a única fabricante que tem 80 modelos de equipamentos. De equipamentos diferentes. Então, se você pegar ali para membros superiores, para a questão de peito, a gente tem mais de 12 variações. Então, a gente tem muita variação de máquina. E a Cimerian hoje ela está em mais de 5.000 academias, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Oriente Médio. A gente está presente já no mundo todo com a questão do maquinário. E a Cimerian quer ser a número 1 de máquinas no mundo, né? A gente vem fazendo a expansão aí do mercado e a Cimerian quer ser a número 1. E a Draco, a ideia não é a massificação, né? A gente quer tornar a Draco Franquias como a melhor franquia de academias. Então, a ideia não é massificar ela como um todo, e sim ser a melhor. São objetivos diferentes. Objetivos diferentes, com certeza. E uma empresa automaticamente vai levando a outra para cada um com o seu objetivo. Eu queria entender um pouco o perfil de franqueado, né? Que você falou que vocês buscam pessoas que tenham um pouco de aderência ao negócio já, que não seja uma pessoa que enfim, não tem adesão nenhuma com a empresa, é importante que tenha alguma coisa, mas qual é o perfil específico de pessoa que vocês buscam, então, para fazer parte desse negócio? Porque um franqueado, de certa forma, é um sócio do negócio, né? O franqueado ele tem que ter toda a questão da cultura, né, tanto da Cimerian quanto da Draco, que a gente busca a questão ali de fornecer um serviço
prêmio para o nosso aluno, né, sem que ele pague muito por isso. Além disso, o franqueado ele passa por uma questão de patrimônio, então ali a gente avalia se realmente ele vai dar conta de fazer todo o investimento, porque não adianta nada a gente só receber a taxa de franquia e depois falar, cara, depois a gente dá um jeito na questão do maquinário, depois a gente dá um jeito na questão da obra. Então a gente já quer deixar ali já no início ele ciente de tudo que ele vai ter que investir e também as contrapartidas que a gente vai ter que fornecer para ele. Então a gente procura fazer tudo com muita sinceridade para que nenhuma das partes se sinta ofendida. E com essa expectativa de chegar em 26 já com 100 franqueados espalhados pelo Brasil e pela América Latina. Com certeza, essa é a expectativa, a gente vai fazer tudo para chegar lá. Legal, Gabriel. Tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, algum ponto que você acha que seria importante de trazer? Tem a questão de ambos os crescimentos, né, das ambas empresas. Elas vêm crescendo não só aqui no Brasil, a Ciméria também está expandindo para os Estados Unidos. Então nós temos lá já galpão de distribuição, tanto em Houston quanto na Flórida. Então a gente está expandindo ambas marcas, né, não só no Brasil, na América Latina, mas também como nos Estados Unidos. Esse ano eu pude visitar 8 países, conhecendo o mercado. Então estive na China. Então, cada vez que você conhece mercados como esse, você acaba detectando que você também tem muita coisa a melhorar. Então, hoje na Ciméria, a gente fabrica 1.200 equipamentos por mês. Ah, mas isso é uma quantidade boa, com certeza, muito bom. A gente vem alavancando ao longo dos anos. Na China, tinha empresas que fabricavam 1.000 máquinas por dia. Então, a gente vê também que tem muito que a gente trabalhar para a gente conseguir conquistar ao longo dos anos aí, para poder se tornar a maior fábrica do mundo. Tem um topo ainda mais à frente, né, para ser escalado. A gente gosta de desafio. Legal. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. Essa história fica por aqui. Este episódio foi uma produção comercial do Infomoney e teve o apoio da Draco. A captação de som e vídeo deste episódio foram feitos por Renato Costa. A pesquisa e roteiro são da Carolina Paes. Nossas redes sociais são do Olavo Granado. A direção é da Camila Moura. A edição é da equipe do Infomoney. E eu sou a Mariana Amaro, responsável também pela apresentação deste episódio. Até a próxima história.